graças a Deus, aplauda bem forte, dê um glória a Deus, diga aleluia, celebre ao Senhor, amém? Afinal de contas, Deus habita no meio dos louvores, afinal de contas, você está vivo, afinal de contas, somente os vivos adoram, amém? Somente um salvos adora, sabia disso? Outras pessoas podem até cantar, mas um salvo adora. Por quê? Porque ele sabe que foi comprado, ele foi redimido, ele foi liberto, ele foi curado. Você concorda com esta palavra, amém ou não? Amém. Achei que fosse mais empolgante para você também. Quantos podem dar um glória a Deus? Olhe para a pessoa do seu lado e diga a ela: você tem cara de adorador, meu irmão. Amém ou não? Você foi alcançado pela graça. Pode se assentar, pegue a sua Bíblia, abra comigo na epístola de Paulo. Pediram para eu citar o nome de Paulo hoje antes do culto, não sei porquê. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Glória a Deus. Romanos capítulo 5. Eu quero ler um texto com você, faremos alguns comentários, volto nesse texto no final desta mensagem para concluí-la. Quero louvar a Deus pela vida da Patrícia. Patrícia trouxe uma palavra hoje quebradora de correntes na área financeira e uma palavra de edificação. Eu respeito e considero muito o dom da Patrícia. A Patrícia é uma mulher de Deus, é uma mulher dedicada à palavra, ela tem uma palavra de fé. Quantos concordam com isso? Ela tem uma palavra de fé, a palavra dela energiza, não é só uma informação, mas existe um profético na ministração dela. Deus te abençoe, viu, Pati? Palavra muito edificante, muito desafiadora, e eu vou dizer a você com toda franqueza: você deseja prosperar, você deseja crescer em todas as áreas da sua vida, irmão, seja fiel, verdadeiramente, seja fiel. Na próxima quarta-feira, domingo, na ceia, que teremos domingo que vem, eu quero falar sobre isso também. Seja fiel, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Se você recebe esta palavra também, diga amém. Vamos ler um texto emblemático, maravilhoso e propício para este momento, para este domingo. Romanos capítulo 5, verso 1 está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quero ler mais uma vez e você permita entrar em seu coração esta palavra. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pela palavra do Senhor, eu posso ouvir um glória a Deus aí? Quantos estão comigo? Quantos amam a palavra de Deus? Amém? Quantos amam a Bíblia? Diga: eu amo a minha Bíblia. Do culto passado, no domingo passado, no final do culto, nós profetizamos quebra de cadeias, e o culto aparentemente já havia acabado, mas profetizamos quebra de cadeias espirituais, emocionais, e recebemos testemunhos de pessoas que estavam sendo bombardeadas por Satanás em sua mente acerca de algo muito específico, como foi ministrado. E por isso eu declaro a você: a verdade liberta, a verdade de Jesus transforma, a verdade de Jesus coloca qualquer homem de pé. Por isso, apegue-se à palavra, apegue-se à verdade, tenha muito cuidado com aquilo que você ouve lá fora. Em nome de Jesus, guarde aquilo que você ouve aqui dentro e aquilo que você ouve no seu coração, que é a palavra e a voz de Deus, amém ou não? O tema da nossa mensagem desta noite é uma mensagem que eu já preguei, mas além de querer gravá-la, eu quero também compartilhar mais uma vez por conta do dia que nós comemoramos ontem. Nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro é um dia poderoso, é um dia emblemático, é um dia histórico. É um dia histórico porque ele vem em cumprimento a várias profecias, a várias promessas de Deus no curso da história. Tudo começa com Cristo, tudo começa no propósito eterno de Deus de revelar-se.
Tudo começa no propósito eterno de Deus de revelar-se. Durante todo o Velho Testamento, Deus se revelou e Ele levantou homens, e a linha histórica trabalha e culmina para o ápice da história, que era a manifestação de Cristo. E quando Ele se manifesta, Atos 10, capítulo, verso 10, 38, declara que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Ele veio para anular, para quebrar o poder daquele império que subjugava os homens à servidão, que subjugava os homens à condenação. Nenhum homem poderia salvar-se, por isso Deus estabelece a ponte. O próprio Deus se manifesta para abrir o caminho para a nossa salvação. E Jesus, em Mateus 16, 18, estabelece algo poderoso, que é a igreja. Ele está discutindo com Pedro: quem dizem os homens que eu sou? Jesus quer saber quais eram as notícias, quais eram as news e as fake news da época acerca dele. Ele faz uma enquete. Seria uma enquete. Ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles começam a leiloar. Olha, Jesus, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é um grande mestre, outros alucinam e dizem que o Senhor é João Batista. João Batista já tinha acabado de morrer, não podia ser. Mas dizem que o Senhor é João Batista. E aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Repita após mim, diga: e vós, o que dizeis? Por que Jesus fala isso? Porque, e vós, o que dizeis? Porque quando nós temos uma confissão acertada, ouça-me, quando nós temos uma confissão acertada, correta, nós também nos definimos. Quando nós sabemos definir quem é Jesus, nós também agora passaremos a definir quem nós somos, o que nós possuímos e para onde nós vamos. Quem somos, o que possuímos e para onde vamos. Quem somos, o que possuímos, para onde vamos. Repito, quem somos, o que possuímos e para onde vamos. Tudo isso reside no fato de nós sabermos exatamente quem Jesus é. Se Jesus fosse apenas um profeta morto sepultado, se fosse apenas um mestre, seus ensinos muito bons, mas uma vez morrido, e tendo morrido também cessam-se os seus ensinamentos, não se perpetuam os ensinamentos, não se perpetua a presença do ensinamento. Mas ele é muito mais do que isso, ele é Deus. E Pedro então, tomando a palavra, impulsivamente diz: tu és o Cristo. Cristo, hebraico, para o grego, para o hebraico, Messias, Salvador. Tu és o prometido, tu és aquele que nos salvaria. É no Senhor que está a nossa salvação. E aí Jesus fecha esta enquete com uma afirmativa: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue quem te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A grande marca que Jesus deixa para mim e para você, é que nós somos a igreja dele, nós somos a eclésia, um grupo de pessoas que foi tirado para fora de um sistema e colocado agora no novo ambiente, um ambiente onde reina a vida, um ambiente onde reina a paz, um ambiente que está sob o governo de Deus. Você está sob o governo de Deus. Jesus olha para mim, Jesus olha para você e nos vê como membros de um corpo que formam a sua igreja em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém ou não? Você é a igreja. Jesus disse: nós estabelecemos a igreja foi estabelecida, nós somos a igreja, e a grande marca prometida por ele é: as portas do inferno não vão prevalecer. Levante a mão direita. Eu não quero você muito apático, eu quero você profético. Diga: as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Ótimo, pode ser melhor. Diga: as portas do inferno não prevalecerão contra nós.
Deixa eu lhe dizer uma boa nova aqui, irmão. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Pode ser a noite mais escura, pode ser o dia mais frio, pode ser o dia mais temeroso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Glória a Deus por isso. As portas do inferno não prevalecerão. É por isso que nos reunimos como igreja, porque eu posso me sentir fraco, mas quando a pastora sobe este altar, um outro pastor sobe este altar, libera uma palavra de oração, eu vou começando a me fortalecer. Eu tenho contatos e eu compartilho necessidades e eu recebo orações. A igreja é um corpo com muitos membros conectados, e isso nos faz fortes. Nós somos a igreja de Jesus, diga amém. Mas é claro que o diabo não ia deixar barato, então ele se infiltra no meio da igreja. No ano 100 morre o último dos apóstolos originais. No ano 100 morre o último dos apóstolos originais, João. Cada um deles teve uma morte mais difícil do que a outra. Mas a cada vez que um apóstolo e um discípulo morria, a igreja crescia e se fortalecia. Os servos de Deus não morriam como morre quem não tem esperança. Aqueles que morriam em Cristo e por Cristo, ou cantavam hinos, ou oravam pelos seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não morreram como desesperados, mas como esperançosos, porque dentro deles estava a divina semente. Mas João, o último dos apóstolos, aquele que escreveu o livro do Apocalipse, aquele que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, foi exilado na ilha de Patmos. Tem a revelação do Apocalipse, mas João morre. E depois da morte de João, algumas coisas ruins começam a acontecer com a igreja. Só que a Bíblia declara em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. No curso da história, a igreja foi massacrada, perseguida, dispersa, humilhada, envergonhada. Homens e mulheres viram seus filhos esfolados. Para você entender exatamente o que eu quero dizer, estavam vivos quando tiveram suas peles arrancadas. Passaram pelas piores atrocidades, sendo obrigados a negar a sua salvação em Cristo. Mas eles permaneceram fiéis, eles permaneceram firmes, porque eles sabiam em quem haviam crido, e sabiam que naquele em que eles haviam crido, estava todo o tesouro da sabedoria, do conhecimento, da eternidade. A eternidade já estava plantada dentro deles, eles entendiam isso, eles haviam sido redimidos, eles não tinham medo de nada. A igreja avança, com todas as perseguições a igreja avança. Acontece que em determinado momento, no meio da igreja se infiltram pessoas com o respaldo do Estado, e a igreja então começa a se desviar. Diga, se desviar. A igreja de Jesus, a igreja que pregava Cristo, a igreja que enfrentou impérios, a igreja que enfrentou atrocidades, se desvia. Com o passar dos anos, com o passar dos séculos, ela se distancia do propósito. Há um perigo em se distanciar do propósito. É muito perigoso se distanciar do propósito. É muito perigoso, como Paulo diz, se embaraçar com as coisas desta vida. E a igreja então, no misto de igreja e Estado, começa a se distanciar das verdades. Até que Deus move na história. Fala comigo, Deus se move na história. Eu acredito que eu estou pregando para pessoas aqui que Deus usa e usará para incendiar muitas coisas ainda na nossa geração. Eu quero ouvir um amém. Eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas e pessoas que estão me assistindo aí em algum lugar, em alguma das câmeras. E eu sei que Deus é poderoso
poderoso para, através da sua vida, incendiar corações. Em nome de Jesus, eu vou repetir isso porque eu quero saber se tem crente aqui. Eu sei que existe pelo menos uma pessoa nesse lugar com o coração ardendo por Deus, e Deus usará para incendiar esta geração. No meio da história, Deus levantou pessoas. Deus levantou pessoas para que o bastião da verdade não caísse. Deus levantou pessoas para que a revelação da palavra não se perdesse. Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Nós estamos aqui hoje por causa dessa verdade. Nós só estamos aqui hoje, só fomos salvos porque um dia alguém pagou o preço, porque alguém disse não, alguém teve capacidade de dizer não a poderes, se manteve firme, e por isso o evangelho chegou a nós. Louvado seja o nome do Senhor, por aqueles que pavimentaram o caminho para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus começa a se mover na história. A igreja, e grande parte da cúpula, do domínio da igreja, se desvia radicalmente. Mas Deus disse um dia: as portas do inferno não prevalecerão. O diabo bate palma muitas vezes em que a igreja se desvia, em que crentes se desviam, em que pessoas se afastam do propósito. Mas Deus declarou que as portas do inferno não prevalecem, irmãos. As portas do inferno não prevalecem. E hoje eu creio que você é a pessoa que pode levantar a mão direita e dizer: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu creio que aqui você é o homem e a mulher que pode levantar a mão e dizer: de Jesus eu não abro mão, eu não deixarei o meu Senhor por nada nesse mundo. Deus sempre tem os seus, como está escrito, e muitas vezes cantamos: o Senhor conhece os que são seus. Olha para a pessoa do seu lado, se você puder, e diga isso para ela. Pega na mão dela, se for parente seu, se você veio com ele, se for a sua casa, só para evitar aquelas insinuações, ok? Mas você pode falar para a pessoa que está ao seu lado: Deus conhece você. Deus conhece, Deus conhece. Ei, Deus conhece. Deixa eu falar uma coisa aqui, olha para mim. Sai do celular um pouquinho, fica comigo, fica no culto. Ei, Deus conhece. Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus. Eu já estava dando glória a Deus aí, igual essa irmã aqui, ó. Você está muito calado, Marcelo. Marcelo, estou com saudade de ouvir o seu glória a Deus. Marcelo, nunca mais ouvi. Deus conhece os que são seus. E Deus começa a soprar. Fale comigo, Deus soprou. Irmãos, Deus soprou. Deus soprou um despertamento. E Deus levantou homens como John Wycliffe na Inglaterra. Inteligentíssimo, influente, bem posicionado. Não é aquela coisa de as pessoas pensarem: não, igreja... Não, como é hoje. Eu estou pregando aqui para pessoas inteligentes, bem-sucedidas, e tão auto-inteligentes, que fizeram a melhor escolha da sua vida, que foi entregar a vida para Jesus, receber a justificação pela fé, e hoje tem os seus nomes escritos no livro da vida. Você é um cara inteligente. John Wycliffe se forma em Oxford, se torna doutor, se forma em teologia. O chamado de Deus ardia no coração dele. Como era um homem de influência, não aceita que o seu país fosse taxada com mais impostos para construir uma certa basílica. Não concordava com algumas doutrinas que prefiguravam desvio da verdade. Ele começa a pregar a verdade de forma ardente, e a chama do avivamento começa.
O cumprimento da promessa de Jesus cada vez se desenha com contornos ainda mais fortes. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. John Wycliffe estuda e busca e ora e prega e adverte e profetiza e resiste. John Wycliffe, Rose, não tinha medo de nada. Ele viu a morte de perto várias vezes. Uma peste assolava a Europa. E por ver a morte de perto, tão de perto, tantas vezes, uma ousadia santa tomou o coração dele, a ponto de, isto é a biografia de John Wycliffe, ele não tinha medo do rei, ele não tinha medo do imperador, ele não tinha medo de homem algum, ele só temia a Deus, ele só queria fazer a vontade de Deus, e profetizava, e pregava, e traduzia agora a Bíblia para o inglês, para a sua língua. E detalhe, estou falando de século XIV, o Gutenberg só vai inventar a imprensa século XV, início do século XVI, 1500, final de 1400, 1500 e pouco. Ele era na mão, traduzindo a Bíblia, porque ele dizia: a Bíblia tem que ser espalhada, enquanto esta verdade não for conhecida, o povo não será liberto. Olha que coisa tremenda. John Wycliffe é ordenado tantas vezes a se calar, mas não o faz, até que um dia é condenado, é morto. Só que as sementes que ele plantou se espalham, até que chega um homem chamado John Hus, que era chamado de John o Ganso, e ele, em Praga, antiga Boêmia, atual República Tcheca, avivado e incomodado pelos ensinos de John Wycliffe, ele começa a pregar, se forma, se instrui e se torna um arauto. Foi dito a ele da mesma forma que parasse de pregar, mas quanto mais se obrigavam a calar, mais ele pregava, mais ele protestava, mais ele declarava, e mais uma vez se confirmava a verdade de que nunca as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Jesus. Aquela semente plantada por John Wycliffe foi tão forte, que em determinado momento o papado ordena tirar as cinzas. Olha que metáfora incrível. Ordena tirar as cinzas de John Wycliffe, os ossos de John Wycliffe da cova, o queimam e o espalham no rio, deixa-me ver o nome do rio Swift, um pequeno rio perto da igreja que ele pregava. O rio Swift desembocava no rio Avon no rio Seuruon. O Seuruon desembocava no mar, que desembocava no oceano. E certo analista disse que aquela chama, aquele avivamento que começou em John Wycliffe, era como aquele ato que foi feito com as suas cinzas, que jogadas de um pequeno rio, foi desembocando, até que caiu no oceano e tomou toda a terra. João Hus foi para a fogueira da Inquisição. Foram chamados no concílio com promessas de que ele não morreria se ele renunciasse à pregação. Ele vai sabendo que ia morrer, mas não poderia perder a oportunidade de que a voz e a pregação dele fosse ouvida. Ele sabia que ia morrer, mas ele aproveita o momento para anunciar a pregação. Foi para a fogueira, pegaram aquele jovem pastor, tiraram as suas vestes sacerdotais, olhe para mim, colocaram um chapéu de um certo animal, chacotearam com ele, humilharam aquele pregador, na opinião deles, estavam humilhando aquele pregador, e ele pregou e ele profetizou.
O nome dele era João Hus, que na sua língua significa João o ganso. Então ele profetiza: vocês podem matar o ganso, mas em 100 anos, Deus levantará um cisne, que vocês não poderão assá-lo, nem cozê-lo em lugar algum. Vocês podem matar o ganso, mas em 100 anos, Deus levantará um cisne. Exatos 100 anos, um certo homem que, com crise de depressão, de angústia, sentindo, por tantas vezes ter visto a morte, sentindo a sua condenação. A história de Lutero diz que ele sentia quantas vezes o inferno aberto. Ele sentia os seus pecados e não conseguia jamais imaginar se perdoado. Para ele Deus era um tirano, covarde, porque condenava homens estando num patamar tão elevado, condenava homens que estavam numa condição aparentemente até sem defesa e impotentes diante da divindade. A história eu já contei aqui outra vez, mas vocês se lembram que um dia voltando para casa, um raio cai, e ele muito machucado, não morre, morre um amigo dele, e ali ele fez um voto que se Deus o poupasse mais uma vez, ele o serviria. E foi quando passam-se anos, ele está ensinando a Bíblia, ensinando o livro de Romanos, e aí a verdade salta diante dele. E qual foi o texto que ele leu? Justificados, pois pela fé temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio de quem temos agora acesso a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. João 8,32 diz que a verdade liberta. Romanos capítulo 12 diz que a nossa fé, a nossa vida é transformada quando nós nos deparamos com a verdade da palavra, e esta verdade da palavra nos leva a uma mudança, a uma metanoia, a uma transformação. Romanos 12 vai dizer que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando Lutero lê essa escritura, ele entende que toda a ira, que todo o peso do pecado que estava sobre ele, tinha sido na verdade levado por Jesus. E Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, comemorado ontem, vai à Catedral de Wittenberg e afixa 95 motivos para a igreja se reconciliar com Deus. 95, as chamadas 95 teses para a igreja voltar à doutrina dos apóstolos. 95 teses protestando contra o desvio da igreja. O dia 1º de novembro era o dia de Todos os Santos. Por isso a igreja estaria lotada, repleta de pessoas. Então, estrategicamente, no dia 31, ele vai lá e fixa aquele protesto, a fim de, a partir da pregação da verdade, as pessoas voltarem ao relacionamento de fé com Deus. Hoje eu quero convidar você a entender, em nome de Cristo Jesus, de que Deus trabalha na história, que Deus não está ausente da sua própria história, de que Deus não criou você e se evadiu, criou você e colocou aqui e disse: agora é com você, se vira. Eu quero falar com você, irmão, irmã, jovem, senhor e senhora. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle do seu futuro, Deus está no controle da sua existência, Deus está no controle do seu casamento, Deus está no controle dos seus sonhos, Deus está com você todos os dias. Ele não te desamparou, Ele não fugiu, Ele não criou e disse: ops, deu ruim.
durante a história. E quantas vezes alguns pensaram, agora chegou o fim, mas a igreja se levantou. Quantas vezes você errou, quantas vezes você se esqueceu de uma verdade, quantas vezes você ouviu dizer que para a sua vida não tinha jeito, que para você não tinha esperança, mas quem apostou contra você não conhece o Deus que te ama, não conhece o Espírito Santo que habita em você, não conhece aquele que projetou você para a vitória e bom futuro. Irmão e irmã, em nome de Jesus eu quero nesta noite lhe afirmar, eu quero nesta noite lhe dizer, Deus ama você, Deus está na sua vida, Deus está com você e jamais te abandonou, Ele jamais te desamparou. A igreja está firme, a igreja é triunfante, a igreja é de Cristo. Martinho Lutero, imbuído deste Espírito, ele disse, somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, somente Deus, somente Cristo, somente a glória dada a Deus. E aquele movimento se espalha. Em todos os lugares Deus levanta pessoas. Na França, na Áustria, aquele movimento na Europa, aquela coisa toda. As pessoas, eu vi, o diabo, venci, ganhei. Mas Deus tem a sua igreja, Deus tem o seu povo. E a máxima desta pregação declara: o meu justo viverá pela sua fé. Eu quero convidar você hoje a acreditar, a crer, que a sua fé e o seu trabalho não são em vão. Que sem Jesus você estava condenado, você estava separado das promessas, mas em Jesus você foi reconciliado. Irmão, olhe para mim, você foi reconciliado no amado, você foi reconciliado no amado, os seus pecados foram perdoados no amado, o seu nome foi escrito no livro da vida e as suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Romanos capítulo 8 diz, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Olhe para mim, você não está debaixo de condenação, você foi alcançado pela salvação em Cristo. O dia 31 de outubro, ou o dia da Reforma Protestante, não é um calendário posto numa data histórica, posto em um museu, posto em simplesmente uma comemoração. Mas a reforma continua hoje. A reforma continua hoje dentro de você. Dentro de você que precisa retomar a sua fé, retomar a sua caminhada, retomar o seu chamado, retomar o seu ministério, retomar a sua fé, retomar a sua aliança com o Senhor em nome de Jesus. A palavra de Deus está dizendo que o meu justo, Deus está dizendo o meu justo viverá pela sua fé. Deus depositou dentro de você uma medida de fé. Eu falo com pessoas que às vezes acham, eu perdi a minha fé, eu não sei o que vai ser do meu amanhã, eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas hoje este pregador está dizendo a você, irmão, em nome de Jesus, você foi alcançado pela graça, e esta graça te manterá de pé em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, a partir desta maravilhosa doutrina, a Bíblia nos outorga 3 promessas, que eu quero entregar para você esta noite. Quantos querem receber? Quantos estão comigo aqui em casa, e podem dar um glória a Deus, e podem manifestar a sua fé no Senhor esta noite, dizendo aleluia. Fale comigo, 3 resultados
Tem 3 coisas que você precisa receber esta noite. Deus trabalha na história. Deus trabalha na sua história. E Deus te entrega uma promessa. Deus te entrega algo hoje. Romanos capítulo 5 vai nos entregar uma vitória poderosa, que é a sua paz com Deus. Efésios capítulo 2 verso 3 diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Você era por natureza filho da ira. Nós éramos por natureza filhos da ira, mas hoje nós estamos em paz com Deus. Será que a relação de Deus com o pecado mudou? Não. O pecado, quando você olha os resultados do pecado, o quão ele é destrutivo, você percebe o quanto ele é danoso. O que a Bíblia está dizendo em Romanos 5 é que você já não é mais escravo do pecado. Você agora foi liberto do pecado. E a promessa é que você agora desfruta de paz com Deus. Paz é shalom. E shalom nós profetizamos aqui. Esta paz com Deus produz em nós um poderoso resultado. A saber, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A segunda bênção que a palavra de Deus está dizendo é que nós temos acesso à graça. É graça sobre graça. Quando Paulo escreve esse texto, que nós temos acesso à graça, ele está querendo dizer que nós chegamos ao porto seguro. Levante a sua mão e profetiza comigo. Eu quero que você entre comigo. Diga: eu estou no meu porto seguro. Amém? Jesus é o seu porto seguro. O acesso à graça declara que você chegou em casa. Você está no seu porto seguro, que é Jesus. E em último lugar, ele diz que nós desfrutamos da esperança da glória. O crente anda em esperança. O crente anda em esperança. Você entrou aqui esta noite para receber palavras de vida eterna. Você veio aqui esta noite para receber palavras de esperança. Hoje, se você entregou a sua vida a Jesus, ou se você o fizer, você sairá daqui com 3 coisas na sua vida. Primeiro, paz com Deus. Segundo, acesso à graça. A graça que te favorece, a graça que te patrocina, a graça que te põe de pé, a graça que confunde os seus adversários, a graça que confunde os seus adversários, a graça que faz os adversários te olharem e dizerem: por que que ele conseguiu? Por que que ela venceu? A graça que está sobre a sua vida, disponibilizada através de Cristo Jesus. Se você está comigo, diga amém. A justificação que traz a nós a esperança. Quem anda com Cristo anda em esperança. Irmão, irmã, você está em Cristo? Você está em Cristo? Você está em Cristo? Quantos aqui estão em Cristo? Se você está em Cristo, você anda em esperança. Quem anda em esperança não tem especulações, ou não alimenta especulações negativas. Não sai de casa profetizando que já vai dar errado. Não sai de casa ou não levanta a voz em oração dizendo: vou orar, mas eu sei que não vai acontecer. Quem anda com Cristo anda em esperança. É uma santa convicção que inunda o coração e que diz: tenha bom ânimo, você não está só. Você não vai ser entregue à própria sorte ou à sorte dos seus adversários. A doutrina da justificação não é apenas um momento histórico, mas é uma promessa contínua para a sua vida hoje. Quando você dobra os joelhos, quando você abre os seus lábios para falar com Deus, há uma conexão imediata. Quando você coloca as suas necessidades, pode ser que em algum momento, em algum tempo, alguém poderia depor contra você de alguma forma.
Alguém poderia chegar e dizer: mas ele não merece, ela não merece. Aí Jesus toma a sua frente e cala os seus adversários. A graça se manifesta quando Jesus toma a sua frente e declara para você que a sua sorte mudou, que agora você tem uma nova vida, e aquele que está em Cristo é verdadeiramente uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e o DNA se refez, a vida se refez, a sorte se refez. Por isso, saia daqui nesta noite andando em esperança. Saia daqui nesta noite andando em esperança. Sabe, quando as portas do inferno não prevalecem contra a igreja crê naquilo que o Senhor declara sobre ela. Quando a igreja confia naquilo que o seu noivo declara sobre ela, em nome de Jesus, a palavra declara, e com isso eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Eu edificarei, mas colocando no tempo presente, Jesus está dizendo a você: eu edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fica de pé comigo, você pode se colocar de pé. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar com você que carece de identidade. Eu quero orar com você que carece de um posicionamento. Você não é qualquer pessoa. Você é alguém que foi alcançado pela graça. Mas para que isso se materialize na sua vida, você precisa confessar a sua identidade. Você precisa se alinhar a sua identidade com aquilo que a Escritura diz a seu respeito. Quando uma das égides da reforma diz somente a Escritura, era porque você precisa ser dirigido pela Escritura. Não pelos seus sentimentos, não pelas suas emoções, mas pela palavra. As tuas emoções dizem: você não é digno. As tuas emoções ou a tua memória dirá: você não merece. Mas a Escritura diz: tudo se fez novo, tudo agora é novo, e aqueles que estão em Cristo andam em novidade de vida. Em nome de Jesus, hoje eu convido você a ter uma confissão de fé. Você precisa ter uma confissão de fé, para ouvirem Jesus dizer: as portas do inferno não prevalecerão. Eles precisaram responder quem Jesus era na vida deles. Talvez os seus resultados ou a sua própria vida esteja sendo limitada. Por quê, irmão? Porque você é tímido. Irmã, porque você é tímida. Às vezes crentes na igreja, mas às vezes sem a confissão alinhada. Hoje eu quero convidar você a alinhar a sua confissão, a entender que agora em Cristo você está em paz com Deus. Ele te ama e o preço já foi pago, que agora você tem acesso à graça. Enquanto você está aí de olhos fechados, não olhe para mim, fala com Deus. Você tem acesso à graça, irmão. A graça mantém você firme. A graça declara que você anda em novidade de vida e tem propósitos. No curso da história, o diabo sempre quis calar a igreja. No curso da sua história, o diabo quer calar você, rotular você, paralisar você. Estou falando com crentes. Feche os seus olhos, fale com Deus agora, alinhe a sua confissão. É um momento para você orar, falar: Deus, eu quero hoje alinhar a minha confissão, eu quero andar na verdade, eu quero assimilar esta verdade de fato. Nós cantamos: nada vai nos parar, mas qualquer coisa nos para, porque a confissão está fraca. Eu quero hoje levar você a acreditar e crer em nome de Jesus. Deus está na sua vida, e você vai muito além do que lhe apostaram, do que lhe disseram.
você tem acesso à graça. Olha, irmã, você não sabe o que acontece quando você ora. Olha, irmão, você não sabe o que acontece ou o que acontecerá quando você colocar as mãos em um enfermo e dizer: seja curado agora em nome de Jesus. A graça te mantém de pé, a graça te mantém firme. Avance na sua oração. Saia das orações de socorro, Deus, e comece a orar: usa-me, Senhor, capacita-me, Senhor, reveste-me, Senhor. Pare de orar: eu sou fraco, eu sou um vermezinho de Jacó, eu sou um pobrezinho. E comece a orar: eu sou a igreja, coluna e baluarte da verdade, e eu não vou recuar. É o inferno que vai ter que recuar. Em nome de Jesus, aprenda, você tem acesso à graça, você está firme na graça. Por isso acredite, o céu se abre quando você levanta as mãos. Em nome de Jesus, ande em esperança. Em nome de Jesus, você está cercado. Não converse enquanto nós oramos, por favor. Deixe-me lhe dizer, ore sobre isso. Você está cercado de pessoas que não acreditam. Você está cercado de pessoas que desistem. Você não precisa parar porque eles param. Você não precisa desistir porque outros desistem. Ande em esperança, minha irmã. Meu irmão, ande em esperança. Em nome de Jesus, tenha a sua fé renovada esta noite. Tenha a sua vida renovada esta noite. As portas do inferno não prevalecerão, porque o Espírito Santo está no meio dela. Em nome de Jesus, o Espírito Santo habita em você. E hoje, em nome de Jesus, levanto sobre a sua vida o escudo da fé e declaro: meu irmão e minha irmã, seja hoje renovado, seja hoje fortalecido no Senhor e na força do seu pleno poder. Em nome de Jesus, embrace hoje o escudo da fé. Tome hoje a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, você está liberado para vencer. Você está liberado para prosperar. Você foi chamado em nome de Jesus para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer o diabo, para vencer a carne. Você foi chamado para vencer. O seu nome foi escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você foi reconciliado. Você foi reconciliada. Em nome de Jesus, levante as mãos comigo. Levante as suas mãos comigo. Venha comigo agora, levante as suas mãos e diga após mim: Senhor, eu te agradeço, porque eu fui reconciliado. Diga: nesta noite, eu recebo a tua palavra. Afirme, diga: eu estou afirme em paz com Deus. Mais uma vez, diga: eu estou em paz com Deus. Diga: eu recebi a graça de Jesus. Repita após mim com convicção: eu estou firme na graça. Diga: em nome de Jesus, eu sou filho da esperança. Diga: eu ando em esperança. Mais uma vez, repita isso: eu ando em esperança. Diga: eu não andarei em murmuração. Diga: eu não andarei em tragédia. Diga: eu não andarei em confissões desalinhadas com a palavra. Diga: eu andarei em esperança. Levante a mão bem alto. Levante a mão bem alta. Feche os seus olhos. Permita-me lhe dizer: recebe em seu espírito. Você foi reconciliado. Você foi reconciliado. Sobre a sua vida não está a condenação. Você é filho da esperança. Adora a Deus por isso. Você é filho da esperança. Adora a Deus por isso. Em nome de Jesus, mova as suas mãos e louve ao Senhor. Louve aquele que habita na sua vida. Louve ao Senhor que te chamou, que te salvou,
e que te comissionou e que te separou para ser dele. Em nome de Jesus, hoje, aqui neste lugar, eu declaro sobre a sua vida a bênção do Senhor. Receba a vida hoje, receba a vida hoje, receba a vida hoje. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela sua fé, o justo viverá pela fé, em nome de Jesus. Você é esta pessoa, cante a Ele uma canção, adore ao Senhor em nome de Jesus, louve ao Senhor agora, em nome de Jesus. Eu não sou